Bom dia, irmãos e amigos, a todos que estão aqui presencialmente e você também que está aí em casa. Estamos num domingo bastante festivo, ensolarado e estamos alegres, porque estamos começando o dia na casa do Senhor. Estamos aqui querendo servi-lo, queremos agradá-lo e queremos engrandecer o seu nome e inaugurando, começamos desde a semana passada, esse novo formato da nossa escola bíblica dominical. E queremos que, com o decorrer do período, nós possamos realmente, em breve, estarmos nos reunidos em classes separadamente. Esse é o nosso objetivo. E você tem a oportunidade de estar aqui presencialmente, então se programe, tá? Para que nos próximos domingos você possa estar aqui nessa EBD única, aqui presencialmente. E também temos a parte do PIB Kids. Não se preocupe que as crianças também terão o seu momento de estudo separadamente no salão ao lado. E hoje é um dia especial também, porque se os irmãos olharem o calendário, hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro e tradicionalmente a gente celebra e comemora o dia da Bíblia. Esse livro tão especial e importante, guia para o nosso viver diário e na vida do cristão. E sabemos que a Bíblia, ela tem muitos versículos, que relatam dessa importância dela na vida do crente, na vida da pessoa que realmente busca servir, que busca agradá-lo. Eu sei que tem muitos versículos, eu escolhi aqui um versículo que eu vou ler para os irmãos, onde Deus fala a Josué e o anima, dando aquele incentivo para que Josué, no começo do seu novo trabalho ali, sucedendo Moisés, ele realmente já tivesse em mente, o que fazer para que ele pudesse ter aquele sucesso, aquele alvo que Deus tinha planejado e preparado. Eu vou ler aqui Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, realmente isso mostra a importância de nós realmente não afastar desse livro tão importante que mostra o caminho até o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele preparou para nós, aqueles que confiam no Senhor Jesus. Vamos orar, então, nesse início do nosso culto, pedindo a bênção de Deus, pelo nosso estudo também que vamos fazer logo mais. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos deu um dia bonito, Senhor Deus, com sol, e nós estamos aqui, Senhor Deus, já separamos esse momento do dia com o propósito, Deus, de estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos em comunhão com os irmãos, Pai, com alegria, fazermos aquilo, Senhor Deus, que realmente o Senhor quer, e nós queremos crescer, Senhor Deus, frutificar, aprender e realmente ser transformados, Senhor, pelo Seu Santo Espírito a cada dia de nossas vidas, Pai. Prepare esse domingo, Senhor Deus, tudo que nós vamos fazer para a honra e glória do Seu Santo nome, Pai. Fique com cada um de nós aqui, cada família, cada lar representado, Senhor Deus, Tu vem estar cuidando de cada problema, Senhor Deus, cada ansiedade, Pai. E que nós possamos buscar na Tua palavra, Senhor Deus, o conforto, o consolo, ânimo, Senhor Deus, para os problemas que estamos enfrentando, Pai. Sabemos que o Senhor já nos deixou o Seu recado, Pai. Precisamos realmente crer, confiar, que nós possamos ter esse livro, Pai, a Bíblia, como luz para o nosso caminho, como a Tua palavra mesmo diz, Pai. Obrigado por tudo. E nós oramos e agradecidos no nome de Jesus. Amém. E como hoje é o dia da Bíblia, nós gostaríamos de estar passando um vídeo, Nós vamos assistir um vídeo agora, relacionando, realmente reforçando hoje um dia tão importante que é o dia da Bíblia. E depois do vídeo nós vamos dar sequência, vamos cantar o hino para a dedicação dos nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Então agora nós vamos estar assistindo esse vídeo.
Você já parou para pensar como a Bíblia chegou até nós? Pois bem, a história da Bíblia é muito longa e possui cerca de 1.500 anos. Moisés foi o primeiro a escrevê-la. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, cerca de 1.400 anos antes de Cristo nascer. Já João foi o último a escrevê-la, cerca de 90 anos depois de Cristo nascer. No total, tivemos cerca de 40 pessoas que, inspiradas por Deus, escreveram a Bíblia. Foram 3 os idiomas originais da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito parte em hebraico, parte em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Cerca de 200 anos ainda antes do nascimento de Cristo, as primeiras traduções para outras línguas começaram a ser produzidas. Isso porque o povo judeu que vivia no Egito não compreendia o hebraico. Além disso, outros judeus que viviam em outros lugares, como na Palestina, também não falavam mais o hebraico, devido ao fato de terem sido escravos dos babilônicos e terem sido levados de suas terras de origem e lá permanecido por muitos anos. Surge então a primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, que significa 70, por ter sido realizada por 72 sábios, 6 de cada tribo, a pedido do próprio rei do Egito. Mais de 100 anos depois do nascimento de Cristo, começam a surgir versões da Bíblia em outras línguas, para que pessoas de outros povos fossem alcançadas. Uma das primeiras línguas diferentes a terem uma tradução da Palavra de Deus foi o siríaco, a língua dos sírios. Tempos depois, nos anos 300 e 400 depois de Cristo, foram feitas traduções para uma língua chamada copta, usada no Egito, e o etíope, da Etiópia. Depois vieram o latim, o árabe, o gótico, o persa e o eslavônico. Tempos mais tarde, já na segunda metade dos anos 400 depois de Cristo, surge a Vulgata Latina, que significa divulgada, escrita no latim revisado. Essa versão é a tradução mais importante ao latim. Foi feita por Sofrônio Eusébio Jerônimo e utilizada como texto oficial do catolicismo durante todo o período histórico conhecido como Idade Média, ou seja, até os anos de 1400 depois de Cristo. Nesse formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Mas foi por volta dos anos de 1600 depois de Cristo, na Alemanha, que surgiu uma das mais importantes invenções humanas, a imprensa, idealizada por Gutenberg. Agora era possível imprimir livros, jornais e surge a primeira Bíblia impressa. Isso representa uma enorme evolução, pois agora era possível produzir Bíblias mais rapidamente, já que antes elas eram todas escritas à mão e isso levava muito tempo. Essa invenção possibilitou que a Bíblia fosse traduzida para línguas como o próprio alemão, o francês, o italiano, o holandês, o tcheco e o catalão. Depois, para o inglês, o sueco, o espanhol, o húngaro, o dinamarquês, o polonês, o islandês e o finlandês. Mas esse processo não foi tão tranquilo como se poderia pensar. A Igreja Romana não admitia a tradução da Bíblia em outros idiomas, e muitas pessoas que tentavam fazê-lo sofriam muitas perseguições. É o caso, por exemplo, de John Wycliffe, um dos responsáveis pela tradução da Bíblia para o inglês. Ele foi condenado por isso mesmo depois de morto. Teve seu corpo desenterrado e queimado como punição pelo que foi considerado uma heresia na época. A partir da Reforma Protestante, em 1517 d.C., com Martinho Lutero, houve um grande esforço para que a Bíblia fosse traduzida em linguagem mais popular, para que a palavra de Deus alcançasse todas as pessoas. A tradução de Lutero antecipa, em parte, o modelo de tradução utilizado na nova tradução na linguagem de hoje da Bíblia. Lutero disse: não se deve perguntar as letras na língua latina como se deve falar em alemão.
E sim, é preciso perguntar à mãe em casa, às crianças na rua, ao popular na feira, ouvindo como falam e traduzir do mesmo jeito. Então, eles vão entender e notarão que se está falando alemão com eles. Mas e no Brasil? Como a Bíblia chegou até aqui? No Brasil, como a nossa língua é a língua portuguesa, por termos sido colônia de Portugal, devemos ir lá buscar a origem. Com base na Vulgata Latina, Dom Diniz começou uma tradução de parte do livro de Gênesis. Mais tarde, o rei Dom João I foi quem apoiou a tradução dos Evangelhos e dos livros de Atos e Salmos. Mas foi João Ferreira de Almeida o grande nome relacionado às versões da Bíblia protestante. Já aos 16 anos, por volta de 1644 d.C., esse valoroso português se empenhou em traduzir a Bíblia diretamente do hebraico, do aramaico e do grego. Tarefa que ele levou toda a sua vida realizando, mas infelizmente morreu antes de terminá-la. Quem deu continuidade a esse trabalho foi o holandês Jacobus, concluindo em 1753, com a impressão da primeira Bíblia na língua portuguesa. Jacobus deu continuidade ao trabalho de Almeida a partir de Ezequiel 41:21, mas Almeida já tinha traduzido todo o Novo Testamento. Após algumas revisões e correções, já em 1898, nós brasileiros tivemos o privilégio do acesso à versão Almeida revista e corrigida. De lá para cá, a tradução de Almeida recebeu outras revisões, o que deu origem a novas versões: Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional e a Almeida Século XXI, que é a que utilizamos na nossa igreja, entre outras. Ao adquirirmos uma Bíblia, nos deparamos com as mais diferentes versões, cores, tamanhos. Mas é importante notar que as Bíblias denominadas Bíblias de Estudo são as mesmas versões já mencionadas aqui, acrescidas de devocionais, comentários, orientações de leitura e etc. Seja qual for a sua versão, se ela for uma Bíblia de estudo ou não, qual é o uso que você tem feito do seu exemplar da Palavra de Deus? Depois de tanto esforço para que a Bíblia chegasse até nós e depois de tanto tempo, vamos procurar valorizar o privilégio de ter acesso a ela e poder estudar a Palavra de Deus, tão importante para salvar o pecador e para nos instruir a sermos verdadeiros cristãos, praticantes dessa palavra. Ok, muito obrigado. Então agora nós vamos entoar e vamos louvar ao nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos entoar o hino número 15 do cantor cristão. O irmão Luciano vai fazer a direção desse hino. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai,
exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, os merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Bem, irmãos, vamos então iniciar o nosso estudo dessa manhã. E antes de passar a palavra para o irmão Aldair, nós vamos orar e depois a palavra está com o irmão. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo que já fizemos até o momento, Pai, onde o foco, Senhor Deus, no início foi celebrar a importância, entender a importância da Sagrada Escritura para nossas vidas, Pai. Sabemos das dificuldades que foi, Senhor Deus, para ela chegar até nós, Pai. Que nós possamos ter consciência, Senhor Deus, entender e praticar e fazer mais uso, Senhor Deus, desse livro, Pai, que nos ensina, que nos instrui e que nos aconselha, Pai, a viver que te agrade, Pai, e procurar te agradar nos seus caminhos. Agora nos abençoa no estudo da escola dominical. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra e vem estar abençoando o irmão Aldair, que vai trazer esse estudo nessa manhã, Pai. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, bom dia. Me perdoem, realmente eu vou precisar tirar um pouco a máscara aqui. Eu vi que a irmã Gleice ficou um pouco emocionada aqui domingo passado, no primeiro estudo, né, irmã Gleice? Realmente, para nós que fomos acostumados, desde criancinhas, estar vindo aqui, participando da EBD, e hoje estar aqui no culto pela manhã novamente, é um privilégio, uma alegria muito grande mesmo, né? É emocionante realmente. Bom dia então para todos os irmãos, que Deus abençoe a vida, a família de cada um que está aqui hoje. Abençoe também você que está em casa, abençoe seu lar, sua família. É muito bom realmente estar aqui. É um privilégio, um prazer muito grande estar com os irmãos. E domingo passado, então, o tema da irmã Gleice foi doutrina bíblica e ética cristã, né? Hoje eu vou estar falando sobre princípios bíblicos e ética cristã, tá? Estamos falando então esse mês sobre o comportamento do crente, o comportamento do cristão, ou seja, nosso comportamento, né, nossa ética, nossos princípios. Então a gente já começa pensando, irmãos, como têm sido os princípios que têm ocupado a nossa mente, quais são os princípios que têm direcionado nossas vidas no dia a dia, né, no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança. Quais são os princípios, irmãos, que têm norteado o nosso dia a dia? E o texto que eu quero ler com os irmãos, você também que está em casa pode estar abrindo sua Bíblia aí, tá? É Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Filipenses 4, de 1 a 9.
Então vamos lá, irmãos, Filipenses 4, de 1 a 9, o texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muitas saudades, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Síndique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também que vocês, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se. Que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8 e verso 9 agora. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e a paz de Deus estará com vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque é uma alegria, é um privilégio, é um prazer tão grande, Senhor, estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, para meditarmos juntos, ó Deus, para estarmos juntos aqui como igreja, como irmãos em Cristo, como Teu corpo, ó Pai. Mais uma vez eu te peço as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre cada um que está participando nesse momento, sobre cada lar, ó Deus, ou aqui presencial, ou em casa, ó Deus, cuidando da vida de cada um, Senhor. Abençoa aqui a Tua igreja, abençoa a vida do nosso pastor e a Tua família, Senhor, e que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Ok, então, irmãos, antes de começar em si o estudo, eu queria apenas falar algumas coisas para a gente poder entender bem o que está falando aqui essa carta de Paulo aos Filipenses, tá? Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para os filipenses, para a igreja de Filipe, né? Paulo, ele tinha um carinho muito grande por essa igreja. Por quê? Foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou lá no continente europeu, né? Na Grécia, que era uma colônia ali, Filipos era uma colônia romana. Então Paulo tinha um carinho muito grande por ela, que foi a primeira igreja que ele fundou naquela região ali. E foi fundada essa igreja, irmãos, na casa daquela mulher chamada Lídia, que vendia púrpura, né? E Lídia foi a primeira mulher que se converteu, então, no continente europeu. E Paulo, literalmente, tinha um carinho profundo, então, por essa igreja. Só para os irmãos conseguirem contextualizar bem esse livro de Filipenses aqui, quando Paulo funda essa igreja, tem aquela passagem também, que quando o apóstolo Paulo estava passando com Silas por Filipos, e aquela mulher que tinha um espírito de adivinho, que ficava adivinhando as coisas, e o seu senhor tinha muito lucro com ela, e isso está lá em Atos 16, e fala que aquela mulher foi seguindo o apóstolo Paulo e Silas, durante alguns dias, e depois de algum tempo, Paulo ficou até irritado com aquela situação, e Paulo olha para a mulher assim, expulsa aquele demônio de adivinho, e por causa disso, o apóstolo Paulo e Silas foram presos, açoitados durante muito tempo, né? Mas aquela igreja, então, tinha uma história muito grande com o apóstolo Paulo, irmãos. No entanto, que a gente vê o verso 1, ele fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, a quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria, minha coroa, sim, meus amados, né? Então, essa maneira, quando o apóstolo Paulo fala aqui no verso 1 do capítulo 4, realmente, literalmente o que ele está querendo dizer: ó, minha amada igreja, eu tenho um carinho por vocês, eu me alegro de pensar em vocês, vocês são minha coroa. É por todo esse contexto, então, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipe, ele tinha um porquê, né? Qual era a intenção do apóstolo Paulo quando escreveu essa carta para a igreja de Filipe? Ele queria, irmãos, encorajar os filipenses, né, com o compromisso de desenvolver, de crescer espiritualmente. Ele queria então que a igreja de Filipe, os filipenses lá, eles desenvolvessem, amadurecessem a fé deles, né, que eles crescessem espiritualmente. No entanto, que eu vou até ler um verso aqui que é muito importante,
que é no capítulo 1, no verso 25, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Olha agora o que ele fala: para que progridam e tenham alegria na fé. Então olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no verso 25. Eu estou sempre com vocês, mas estou escrevendo para que vocês progridam, cresçam, desenvolvam na fé e na alegria de vocês. E isso, irmãos, que está escrito aqui, é para nós hoje. Nós temos que desenvolver a nossa fé. Nós temos, irmãos, que desenvolver na nossa vida cristã. Nós temos que amadurecer espiritualmente, irmãos, a cada dia, a cada ano. Eu costumo dizer, irmãos, que tempo de igreja não quer dizer que a pessoa é madura espiritualmente. Às vezes a pessoa tem 1 ano de igreja, 10 ou 20, 30 anos de igreja, não significa que a pessoa é madura espiritualmente. Muitas vezes a pessoa ela entra e sai da igreja e não consegue assimilar ou colocar em prática nada daquilo que nós aprendemos aqui, né? Então o que torna um cristão maduro é o tanto que ele aprende e são as experiências que ele vai tendo na vida cristã. Então, às vezes, uma pessoa pode ter 1 ano de convertido e ela já teve tantas experiências, ela lê tanto a palavra de Deus, ela estuda tanto, ela tem tanta sede, ela busca tanto, ela ora tanto, irmãos, que ela vai desenvolvendo a vida espiritual, né? E essa aqui, então, irmãos, é o objetivo do apóstolo Paulo, que os irmãos de Filipe, que nós aqui na PIB do Taboão, que cada um que está ouvindo essa mensagem, desenvolva, cresça, progrida espiritualmente, irmãos. Nós precisamos disso. Nós precisamos amadurecer na nossa fé, né? E depois chega no verso 2, irmãos, quando ele fala assim: peço a Evódia e Síndique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E ele estava também havendo um certo conflito, irmãos, naquelas 2 mulheres que eram importantes na obra do Senhor, 2 pessoas que eram importantes ali na igreja de Filipe. E como em todo lugar, como em casa, como no trabalho, como muitas vezes até mesmo na igreja, há conflitos, há diferenças de pensamentos. Então o apóstolo Paulo pega e fala assim: olha, Evódica, Síndique, tem a mesma maneira de pensar, ou seja, pare de ficar perdendo tempo com situações que não edificam, que não desenvolvem, que atrapalham a vida cristã de vocês. E isso pode ser atual para nós também, irmãos. Talvez o apóstolo Paulo falaria assim: ó, igreja, não percam tempo com coisas que não compensam, não percam tempo com situações que não vão levar a nada. Não tenta, mas eu penso diferente, mas eu não concordo, não, mas meu pensamento é correto, eu preciso falar por último, né? E aí ele fala aqui assim: tenha a mesma maneira de pensar, orem juntos, pensem igual. E depois ele fala assim: e os demais irmãos, ajudem nessa comunhão delas 2, né? A igreja é assim, irmãos, nós temos que ter a mesma maneira de pensar, de agir, né? De estarmos juntos, de orar um pelo outro. E como aqui o nosso objetivo, irmãos, é o estudo bíblico, eu vou estar lendo aqui algumas partes do estudo da lição, que eu achei excelente, viu, irmãos? Muito boa mesmo esse estudo aqui. E só finalizar nessa parte de Evódica e Síndique, inclusive em Romanos, até anotei aqui, 12, 18, né, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, né? Do que depender de você, tenha paz com todos. Amém, irmãos? Né? Então isso é para nós. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Se a paz estiver dependendo que parta de você, fique em paz com todos, ok? Então, irmãos, como o nosso tema aqui é princípios bíblicos e ética cristã, tem uma parte aqui que eu quero ler da lição que diz assim, ó: não podemos ter doutrina sem ética e nem ética sem doutrina. Nós vamos estar falando sobre os dois. Paulo, no texto dessa lição, tenta mostrar que a mente humana está fixa em alguma coisa. E a lei da vida, se um homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa. Então, eu achei bem interessante isso que a lição está nos mostrando aqui, irmãos, que ele fala assim, que a nossa mente humana, e isso é claro, todos os irmãos vão concordar com isso, está o tempo todo pensando em alguma coisa, né? Os adolescentes estão pensando em algo, as crianças estão pensando em algo, os jovens estão pensando em algo, né? E nós também, os adultos, estão sempre pensando em alguma coisa, ou na família, ou em casa, no trabalho, sempre pensando em alguma coisa, né? Estou vivendo um momento com a minha filha lá de vestibulares, irmãos, e todos os últimos domingos do mês é vestibular, Enem, hoje é FUVEST, está numa correria, e a mente dela está o tempo todo falando, preocupada, estudando, e é o que tem ocupado a mente da minha filha. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente.
O estudo de hoje fala sobre isso. Quais são os princípios, a ética que tem ocupado a nossa mente como cristão, irmãos? O que tem ocupado? Então, o primeiro ponto, só um texto aqui, irmãos, que eu acho que tem muito a ver com a lição, que eu queria compartilhar com os irmãos, que é Tiago, capítulo 1, verso 13 a 14, que eu queria ler com vocês, tá? Falando sobre isso que tem ocupado a nossa mente. Porque aqui na lição ele até fala assim, ó: por isso é importante que o cristão pense em coisas dignas. Temos que tomar muito cuidado realmente, todos nós, com aquilo que tem ocupado nossa mente. E eu liberei um texto aqui em Tiago 1,13, irmãos, que diz assim, ó, Tiago 1,13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria sobre esse texto aqui, talvez nós já usamos a expressão, ouvi alguém usar, Deus mandou uma tentação para mim. Irmãos, Deus não manda tentação para ninguém, amém? Deus, Ele não tenta ninguém. O que Deus permite são muitas vezes provações nas nossas vidas, e como diz Romanos 8:28, para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então, nunca uma tentação vem de Deus. Depois no verso 14 ele fala assim, ó: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta é atraída, o seduz, né? Então aqui Tiago, o irmão de Jesus, não é o apóstolo Tiago, que ele fala assim: cada um é tentado por algo que você está cobiçando na tua mente. Cada pessoa, então, irmãos, quando fala de princípios e ética, temos que tomar cuidado com as tentações, com aquilo que está ocupando a nossa mente. Que aqui Tiago ele fala assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, algo que já está dentro da sua mente. E aí no verso 15, olha o que ele diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então ele fala, vem uma cobiça na nossa mente, por isso temos que tomar cuidado com o que ocupa a nossa mente. Essa cobiça, se a gente não tirar ela da nossa mente, ela pode virar um ato, e o ato, irmãos, do pecado gera uma morte espiritual. Então essa lição é muito oportuna, irmãos, falando sobre isso, para a gente tomar cuidado com os princípios que ocupam a nossa mente, ok? Então, irmãos, só queria fazer uma distinção aqui sobre costumes e princípios, tá? A primeira coisa sobre costume, que é bem diferente de princípio, são costumes, procedimentos que nós temos ou culturalmente, ou às vezes em casa, às vezes dependendo do país, ou da região, ou no trabalho, temos alguns costumes, né? Costumes não são princípios bíblicos, pode até ser, mas não são regras que não podem ser mudadas. Por exemplo, nós temos o costume aqui de ter a ceia uma vez por mês, mas de repente os irmãos falam, não, vamos ter uma ceia a cada 2 meses, a cada 3 meses? É apenas um costume, não é uma doutrina que tem que ser assim, ok? Existe uma passagem lá em Mateus 15:2, que quando vão questionar Jesus, fala assim, olha, os seus discípulos não estão lavando as mãos antes de comer, né? Então isso era um costume, não era um princípio, não era uma regra que tinha que lavar a mão. Claro que é bom, né, irmãos, lavar as mãos antes de comer, tem que lavar a mão, tá bom? Mas não é um princípio bíblico, é apenas um costume, e Jesus foi cobrado por isso. E aí, irmãos, na hora que eu estava lendo sobre este costume, eu lembrei de uma ilustração, eu só conto ela porque eu só sei ela, tá bom? E muitas pessoas já ouviram muitas vezes, principalmente em casa, mas eu acho ela bem interessante e oportuna aqui, que fala que um senhor chegou em casa com um peixe grande, né, e falou para a esposa dele assim, olha, eu quero que você faça esse peixe inteiro, que você frite ele inteiro para mim, você faz isso? Porque toda vez que eu compro peixe inteiro, você pica ele e faz picadinho, mas eu quero ele inteiro, pode ser? Da esposa, tudo bem, eu faço, você quer, eu faço. E na hora que o marido chegou em casa, na hora do almoço, o peixe estava todo picado. Ele falou, poxa, mas eu pedi para você que eu queria o peixe inteiro e você picou, por que você picou? E a mulher falou assim, não, mas isso daí tem que ser assim, a minha mãe me ensinou assim, é assim que funciona, tem que ser picado esse peixe, não se faz ele inteiro. Ele, mas por quê? Ele, porque minha mãe me ensinou assim. Ele foi atrás da sogra dele, né? E foi lá na casa, ô dona Maria, tudo bem? Não, tudo bem. Olha, eu queria perguntar, tinha uma dúvida com a senhora, que eu comprei um peixe para minha esposa fazer, eu pedi para ela fazer inteiro. Só quando cheguei em casa, ela fez o peixe picado e falou que a senhora que ensinou ela. Por que esse peixe aí não pode ser feito inteiro? Ela falou, não, filho, é que eu não tinha panela grande em casa, então eu sempre picava ele para caber na panela, né? Se você tiver panela grande, pode fazer ele inteiro mesmo. Então, na verdade, irmãos, muitas vezes as pessoas se apegam a algo que é um costume, mas não é um princípio bíblico, apenas porque ela aprendeu que é daquele jeito, e tem que ser daquele jeito, mas não é um princípio, é apenas um costume. Agora sim, irmãos, princípios bíblicos, né, são procedimentos estabelecidos por Deus, que não pode ser mudado, né, são eternos,
são inalteráveis, são inegociáveis. Por exemplo, lá em Atos 4:12, Pedro ele fala assim: em nenhum outro nome há salvação dada entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. Então isso é um princípio bíblico, irmãos. Se alguém chegar para você e falar assim: não, mas se você for bonzinho, se você fizer caridade, se você for um bom filho, você vai... Não. O princípio bíblico é que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, só através de Jesus. Ou, por exemplo, quando Jesus responde a Tomé, quando Jesus falou que ia partir, e Tomé fala: Senhor, como nós vamos, aonde o Senhor está indo? Né? Jesus fala assim: eu sou o caminho, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu se não for por mim. Então Jesus explica para Tomé, isso é um princípio. Jesus fala: olha, Tomé, não existe outro caminho para você ter a vida eterna, não existe outro caminho para você ir para onde estou indo. Isso é um princípio bíblico, irmãos. Então, em princípios bíblicos não se mexe. Princípios bíblicos são imutáveis, inalteráveis, inegociáveis. E nós, como cristãos, nós como batistas principalmente, nós não mexemos nos princípios bíblicos, irmãos. Como até ultimamente há uma polêmica muito grande, quando um pastor diz que nós devemos atualizar as escrituras, atualizar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, irmão, não tem que ser atualizada. A palavra de Deus não tem que ser mexida, né? Ela é o que ela é, nossa regra de fé e prática, sempre. E com isso, na hora que a irmã Michele me convidou para estar trazendo isso tudo, né? Estava pesquisando lá meus livros, e achei um livro batista, irmãos, muito bom, esse daqui, Princípios e Doutrinas Batistas. E eu vou ler algumas coisas aqui, irmãos, queria compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante. Então, até para os adolescentes, chega um amiguinho para você e fala assim: o que é princípio? Né? Como assim? Princípio é o quê? Para a gente pegar bem, irmãos, o que é princípio, está aqui, ó. Princípio se fala do quê? De começo, do primeiro, né? Princípio é um ponto de vista, é o começo, é um ponto de partida. Então, princípio é o começo, é o primeiro, é onde inicia todas as coisas. Princípio nos traz a ideia de algo básico, fundamental. E aí, por exemplo, um exemplo de princípio, a gente fala assim: tenho por princípio peneirar todas as informações que vêm até mim. Você fala: qual é o seu princípio? Eu tenho um princípio que tudo que eu ouço eu não vou passando para frente. Primeiro eu vejo se é verdade, eu vejo se pode ser comentado. Isso é uma maneira de usar um princípio, né? São opiniões, convicções. E na verdade, princípios são convicções que temos sobre alguma área de conhecimento ou ação. Todos nós possuímos princípios ou convicções que reagem ao nosso modo de interagir com o mundo e com os outros. Então, irmãos, todos nós temos princípios, né? Às vezes as pessoas têm uns princípios que não são bons, mas todos nós somos movidos por princípios. Mas agora, para nós aqui, para a nossa igreja, quando se fala de princípios no ambiente religioso, né? O que são princípios agora para nós como cristãos? E eu queria ler com os irmãos um texto que está lá em Hebreus, irmãos, que é muito interessante, que diz assim, ó. É Hebreus capítulo 5, verso 11. Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim, ó. O escritor aos Hebreus fala assim, até tem um subtema na minha Bíblia que diz assim: exortação ao progresso na fé. A este respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm, novamente, a necessidade que alguém o ensine, coisas que são princípios elementares dos oráculos de Deus, e passaram a ter necessidade de leite, e não de alimento sólido. Então o escritor aqui ele fala assim: olha, vocês estão tanto tempo aí convivendo com os cristãos, convivendo no meio dos crentes, na igreja, e vocês não desenvolveram a fé de vocês. Era hora de vocês estarem comendo uma coisa mais sólida, estar trabalhando, evangelizando, dando aula, servindo, ajudando no progresso da igreja, do evangelho, e vocês estão tomando leitinho. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de estudar a palavra de Deus, preguiça, né? De estar lendo, estudando, de estar junto, de participar de uma aula. Infelizmente, hoje era para vocês estarem comendo uma comida sólida, e vocês ainda estão tomando leitinho. E ele fala mais aqui, no verso 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido são para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, irmãos, olha como é importante
um cristão desenvolver a fé, ter os princípios. Um cristão, irmãos, ele tem o Espírito Santo, e aqui o texto fala assim, você tem condições de distinguir o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é do bem. O cristão maduro tem que ter isso, né? E essa exortação que o livro de Hebreus aqui nos faz, irmãos. E aí então, ele pega e fala mais aqui, algumas coisas que são importantes. No capítulo 6 ainda ele fala assim, ó, por isso deixando os princípios elementares, falando dos princípios, da doutrina de Cristo, avançando para o perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras, da fé em Deus, dos ensinos do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui o escritor dos Hebreus, irmãos, ele fala sobre alguns princípios bíblicos. Que princípios são esses? Princípio sobre arrependimento, é um princípio bíblico, irmãos. Uma pessoa convertida, ela tem que se arrepender do que ela era, dos pecados dela, são princípios bíblicos. Ele fala sobre o princípio como é que nós somos salvos? Através da fé em Deus, através de Jesus Cristo, né? Através do batismo, não que o batismo salve, mas é uma ordenança também, é um princípio. Ele vai falando mais aqui, sobre a ressurreição, que Jesus um dia vai ressuscitar todos nós. Então são vários princípios bíblicos, irmãos, que são passados aqui. Ok, irmãos? Continuando aqui então, irmãos, agora a parte principal desse texto de Filipenses, irmãos, que nós estamos vendo hoje, é o verso 8, que aí são vários princípios que tem que ocupar a nossa mente, ok? Então, no verso 8 de Filipenses, capítulo 4, ele vai falando aqui algumas coisas bem importantes. Ele começa falando assim, então lembrando, irmão, só para a gente contextualizar, tá? O apóstolo Paulo escreve para essa igreja de Filipe, que era uma igreja muito dócil, amável, era uma igreja, irmãos, que sustentou o apóstolo Paulo também como missionário. Só para os irmãos entenderem, quando o apóstolo Paulo estava na igreja de Corinto, que ficou lá durante 2 anos, a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, ela não sustentou o apóstolo Paulo. Quando a igreja de Corinto estava lá e o apóstolo ficou 2 anos com ele, quem sustentou o apóstolo Paulo lá na igreja de Filipenses, na igreja de Corinto, foi o Filipenses, a igreja de Filipe. Então a igreja dos Filipenses, enquanto o apóstolo estava lá em Corinto, ela mandava mensalmente ali para ele, eu acho que é mensalmente, né? Mandava para ele ali condições financeiras do apóstolo se manter lá. Então o apóstolo tinha um carinho muito grande. Paulo então incentiva a igreja de Filipe a desenvolver a fé, a crescer espiritualmente, a amadurecer espiritualmente, ok? E agora chega no verso 8, ele fala assim, lembrando que teve um desentendimento entre Evódica e Síntique, né? Então ele fala assim, então não percam tempo com essas coisas que não precisam, não percam tempo com situações que não edificam a vida de ninguém. E ele fala, então, o que vocês têm que pensar? Olha o verso 8, ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, isso seja que ocupe o pensamento de vocês. Olha que bonito, que interessante, irmãos, que o apóstolo fala para os filipenses. Ele fala assim, olha, sabe o que tem que ocupar a mente de vocês? Coisas boas, coisas que edifiquem, né? A mente de vocês tem que ser ocupada com a verdade, nunca com coisas enganosas, com mentiras, né? A mente do cristão, e aqui, irmãos, quando fala sobre verdade, o mundo, irmãos, vocês sabem disso, muitas vezes é baseado, os alicerces em cima de ilusões, em cima de enganos, né? Às vezes trabalho, alguma coisa, não, mas vai ser assim, vai ser assado. As pessoas fazem compromissos em cima de ilusões, em cima de engano. O cristão não, irmãos. A vida do cristão tem que ser pautada na verdade. Por isso que em João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A vida do cristão, irmãos, tem que ser baseada em cima da verdade. Às vezes a verdade não é fácil de se dizer. Às vezes você até paga um preço por dizer a verdade, né? Só, olha, aconteceu tal coisa, eu preciso compartilhar, às vezes no trabalho, às vezes em casa, ou onde for, mas o cristão tem que viver em cima da verdade, irmãos. O cristão não pode viver em cima da mentira, do engano, da ilusão. Amém, né? Uma outra coisa que o apóstolo fala, então, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Aqui o apóstolo, irmãos, ele fala assim, em algumas versões até fala assim sobre tudo que for honesto, tudo que for nobre. O que o apóstolo está dizendo aqui então, irmãos, que tem que ocupar nossa mente, né, a nossa vida, são coisas nobres, coisas honestas. Você tem que ser honesto com você e com Deus também. Ou seja, aquilo que você é aqui na igreja, irmãos, aquilo que eu sou aqui na igreja, é aquilo que eu tenho que ser no meu trabalho.
Aquilo que eu sou aqui na igreja, eu tenho que ser dentro da minha casa. Isso é honestidade, irmãos. Eu não posso aqui na igreja ser um cristão, erguer as minhas mãos na hora do louvor, cantar, demonstrar aquela espiritualidade, irmãos, e sair na rua ou em casa, no trabalho, e ser uma pessoa desonesta, diferente do que nós mostramos aqui. É isso que o apóstolo está falando, sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. O próprio Jesus deu exemplo de justiça, né? Lembra lá em Mateus 22, 21, quando perguntam para Jesus, Senhor, nós devemos pagar o imposto? Né? Lembra que Jesus fala? De quem é a cara que está aí? César. Então dai a César o que for de César, dai a Deus o que for de Deus. Jesus, em todos os seus atos, irmãos, ele demonstrava justiça, ok? E o quarto é tudo que for puro. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, tudo aquilo que for puro, ocupe a mente de vocês. Será, irmãos, que de repente não passa algum pensamento impuro nas nossas mentes? Será que de repente nós não temos atitudes, ações que são impuras, porque a gente acaba de ter aquela ação, aquele pensamento, aquela palavra, e depois o Espírito Santo já fala, olha, isso daí não foi bom, viu? Está manchando a sua vida, está manchando a sua reputação, está manchando a sua alma. Paulo então ele fala, olha, tudo que for puro, procura não ter nenhuma mancha no seu caráter, na sua vida espiritual, tudo que for puro, haja dessa maneira. Inclusive em Salmos 24, versos 3 e 4, diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Irmãos, para nós nos aproximarmos de Deus, temos que ter as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Em Isaías fala, né? Eis que a mão de Deus não está encolhida para que não te abençoe, mas os vossos pecados fazem uma separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, nós pecamos. No livro, na carta de João, ele fala, filhinhos, eu escrevo para vocês para que não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo, confesse os pecados a Ele. Irmãos, todos nós falhamos. Todos nós, às vezes, irmãos, permitimos algumas manchas nas nossas vidas, que tiram a nossa pureza. Mas Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso, que como diz lá na passagem do filho pródigo, Ele está sempre com os braços abertos, esperando o nosso arrependimento, e nos aproximarmos, Ele fala, Senhor, olha, acabei de fazer uma mancha aqui na minha alma, eu preciso de perdão. E Deus está sempre de braços abertos, irmãos, para tirar todas as manchas que nós temos, ok? E depois Ele fala ainda, tudo que é amável. Antes, tem um versículo também falando sobre puro ainda, tá? Voltando para o puro, que eu gosto muito, que é Provérbios 4, 23, que Salomão ele fala assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Irmãos, guarde o coração. Cristão, guarde o coração. Não permita que nenhum tipo de sentimento ruim fique no teu coração. Sentimentos ruins, irmãos, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? São coisas terríveis. Tem uma passagem que inclusive está na lição de hoje, mas que eu tinha até separado sem ter visto, Michele, esse texto, mas é um texto que eu gosto muito, que é em Hebreus mesmo, no capítulo 12, eu tenho usado isso como uma regra de vida para mim, como princípio bíblico na minha vida, que é Hebreus 12, verso 14 e o 15, que diz assim, ó, procure viver em paz, todos vocês busquem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então olha só, procure viver em paz e em santificação, porque sem santificação ninguém vai ver Deus. Se você quer ver Deus, procure se santificar. Curem para que ninguém se afaste da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos se contaminem. Irmãos, olha que texto maravilhoso aqui, que está na lição de hoje. Ele fala assim, ó, procura viver em paz com todos. Mas a pessoa é tão difícil. Certo, mas no que depender de vocês, procura ficar em paz com essa pessoa. Não, mas aquele meu amigo de serviço, ele me persegue. Aquele meu amiguinho de escola, ele fala de mim, ele me provoca, ele fez fofoca. Você procura viver em paz. Deixa ele lá. Você procura viver em paz. Daí ele fala mais. Se santifique a cada dia, como o nosso pastor sempre fala. A santidade vence o prazo todo dia, amanhã é dia de nos santificarmos de novo. E depois ele fala uma coisa, irmãos, que eu oro sempre por isso. Muitas vezes, irmãos, vem sementinhas de amargura, de sentimentos ruins no nosso coração. Vem ou não vem? Às vezes uma palavra, às vezes uma ação, uma atitude que alguém faz contra nós e vem aquela sementinha. E aí o escritor dos Hebreus, ele fala assim, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura entre no coração, brote, cria raiz, que te faça mal e acaba contaminando a muitos. Por quê? Vamos supor, um exemplo, a Gleice veio, irmão, fez algo para mim que me magoou muito,
né? E eu fiquei muito magoado, eu permiti que a raizinha fosse lá, criasse no meu coração, eu comecei a me contaminar com aquilo, eu fiquei tão contaminado, aí eu chego para o Luciano, Luciano, você sabe que a Gleice fez para mim? Você não vai acreditar. E começa a contaminar o Luciano. Daí o Luciano, irmãos, que também não foi prudente, não foi maduro, fala assim: ô Jacques, você ficou sabendo que a Gleice fez para o Aldair? E vai contaminando a muitos. É o que o livro de Hebreus fala, irmãos. Ele fala: cuidado para que nenhuma raiz de amargura entre no teu coração, brote, estrague, tire a santificação, a paz, e vai contaminando a muitos, né? Então, irmãos, eu sempre oro assim: qualquer coisinha que eu percebo que não vem de Deus, que é um sentimento que não vai fazer bem, eu já vou falar: Senhor, em nome de Jesus, não permita que essa semente crie raiz no meu coração. Irmãos, depois que cria raiz, é uma coisa que você guarda por anos. E eu tenho certeza, se eu perguntar para você assim: tem alguma coisa que na sua infância você lembra que te magoou muito? Ah, tem. Nossa, na infância, eu tinha tantos anos, o fulano fez algo para mim, olha, está aqui até hoje guardado, né? Irmão, só para ilustrar rapidamente, partindo para o final aqui, para a conclusão, eu tinha um pé de amora que eu ganhei da minha cunhada lá em casa, e estava muito bonito, e eu não sei se eu já contei isso, mas vou contar de novo, né? E estava muito bonito o pé de amora, e tem uma praguinha que chama praga de pássaro, é como eu conheço, e nisso, o pássaro vai, come uma sementinha e faz as suas fezes ali em cima da árvore, e aquilo vai criando os ramos, irmãos, na árvore, e vai criando, ele vai tomando uma proporção que não consegue mais tirar. Inclusive agora eu fui policiando lá, que tem umas árvores ainda frutíferas em casa, que quando cai uma raizinha dessa, eu já vou lá, arranco com a raiz. É tão interessante que essa raiz, ela vai criando, irmãos, uns ramos, e vai entrando na árvore, e ela vai ficando na mesma cor da árvore, sabe? E você tenta tirar, você não consegue mais nem distinguir qual é o ramo dessa raiz, dessa praga. Você não consegue nem muitas vezes tirar mais, porque ela foi criando, enrolou em tantos lugares, que você tem dificuldade para tirar. Conclusão: eu não tomei cuidado com essa raiz que caiu no meu pé de amora, irmãos. Eu tive que cortar o pé de amora no talo, aqui embaixo, depois ele acabou morrendo. Por quê? Porque na hora que ela caiu, eu não percebi e não tirei. Só que depois, quando eu fui tirar, já era tarde demais, e eu perdi o meu pezinho de amora, né? Eu queria contar isso para ilustrar, irmãos. Tome cuidado com o que entra no teu coração. Permita entrar no seu coração, irmãos, como o apóstolo Paulo aqui nos ensina então, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, né? Ele fala: se algum louvor existe, se alguma coisa boa, nisso é o que ocupe a mente de vocês. São os princípios aqui, irmãos. E o último verso para encerrar aqui, diz assim, voltando para Filipenses capítulo 4, no verso 9. Antes de ler, eu queria fazer uma perguntinha para nós pensarmos hoje. Os princípios que têm ocupado a tua mente e a minha mente, têm te dado paz? Você tem conseguido ter uma vida de paz? Irmãos, viver sem paz ninguém merece, né? Você ter uma vida que você acorda atribulado, pensando, preocupado, né? Ninguém merece viver assim, é algo horrível, irmãos. As pessoas adoecem com isso. Então o apóstolo Paulo: você quer viver em paz? E aí no verso 9 ele responde, ele fala assim, ó: o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e a paz de Deus estará com vocês. Então o apóstolo Paulo, irmãos, fala isso para você e para mim. Você quer ter uma vida de paz? Eu quero, irmãos, eu oro por isso, eu peço por isso. Então o apóstolo Paulo fala assim: então permita apenas que ocupe a sua mente, sejam a verdade, aquilo que é respeitável, aquilo que for justo, puro, amável, de boa fama. É isso que ocupa a nossa mente, irmãos. Se você se policiar, tiver esses princípios para ocupar a sua mente, pode ter certeza, você pode orar e falar: Senhor, agora eu quero que o Senhor cumpra a tua promessa na minha vida, eu quero uma vida de paz, porque eu tenho procurado, eu tenho me policiado, eu tenho peneirado no que tem entrado na minha mente. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu lar, abençoe você também que está em casa acompanhando, te dando um lar abençoado com muita paz. Amém? Deus abençoe, irmãos. Passa a palavra para o irmão. Obrigado, irmão Aldair. E domingo que vem continuaremos nossos estudos. Teremos outro professor aqui ministrando a aula, com aula bastante instrutiva, produtiva, para nós aplicarmos no nosso viver diário, na nossa vida cristã. E antes de nós darmos o encerramento, eu gostaria de dar 2 avisos, tá bom? Assim que terminar o culto, eu solicito aos homens aqui da igreja, tá bom? Nós temos um trabalhinho a fazer, que é transportar as cadeiras que estão aqui embaixo no salão, para nós arrumarmos aqui na frente, tá bom? Então, quanto mais homens tiver, mais rapidinho a gente transporta essas cadeiras
aqui para frente. E outro aviso, já está disponível o pão diário. Então, você que fez a sua encomenda com pão diário, pode procurar a irmã Michele, né? Ela já está ali, já pode estar retirando o seu livro, ok? Então, nós vamos, antes de encerrar, eu vou pedir para que o irmão Luciano toque uma estrofe de um hino, para que nós possamos, né, fazer a dedicação dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, você que veio preparado, nesse momento pode estar dedicando o seu dízimo e sua oferta no gasofilácio que está aqui à frente. Muito bem, irmãos, vamos cantar o hino 304 do cantor cristão, Vaso de Bênção. E eu peço ajuda ali dos nossos irmãos da projeção, para nos ajudarem nesse hino. Não estávamos com ele aqui no script, mas faremos então, para que os irmãos possam fazer a entrega dos dízimos e ofertas. Hino 304 do cantor cristão, Vaso de Bênção. Podem ficar em pé, por favor. Em pé? Isso. Muito bem. Vamos aguardar só um minutinho para que ele possa ser projetado. Eu peço mais uma vez aqui desculpas aos irmãos da projeção e agradecer também pelo trabalho valoroso que vocês fazem, meus irmãos. Muito obrigado, porque muitas vezes nós cantamos os hinos assim, sem avisos, e eles conseguem com muita rapidez encontrar as letras. Eu agradeço muito por isso. Então é o hino 304, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer ao cuspados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazei-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazei-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Fazei-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Amém, obrigado. Então vamos orar agora ao nosso Deus, ainda em pé, e vamos estar encerrando o nosso culto dessa manhã, esperando que todos possam estar aqui à noite para celebrarmos novamente o nosso culto ao Senhor.
Então, vocês que têm aquele tempinho, tá? Ajuda a gente a transportar as cadeiras aqui à frente, ok? Oremos. Pai de amor, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que passamos aqui, Pai, em comunhão com o Senhor e também revendo os irmãos aqui, Pai. Abençoe nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai, por tudo que ouvimos e aprendemos, que nosso intuito aqui é realmente praticar, Senhor Deus. Sabemos que somos fracos, falhos, erramos, mas que nós possamos, dos nossos erros, sempre buscar a Ti, Senhor Deus, Teu perdão, Senhor Deus, Teu auxílio, que o Senhor tenha uma grande misericórdia, Senhor Deus, para com todos. E nós estamos aqui porque a Tua misericórdia é infinita, Pai. Agradecemos também pelas pessoas que puderam estar contribuindo nesse momento, nos dízimos e ofertas, Pai. Também está nos ajudando no sustento, Pai, na vida de cada família, também da Tua casa, a casa do Senhor, Pai. Abençoe esse dia, Pai, dia do Senhor, que fazemos para a honra e glória do Santo Nome. E oramos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.